Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres iônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros e E Deb, nesse dia iluminado por essa estrela maravilhosa que é o Sol, viemos aqui trazer o nosso especial de Natal com clima espacial. Deb, o que você está achando dessa série? Conte pra mim. eu tô adorando. Tô aprendendo muita coisa, assim como vocês que estão nos ouvindo, eu também estou aprendendo muito, por mais que eu tenha visto um pouquinho disso no meu mestrado, mas não com esse nível de profundidade. Então, tá sendo uma oportunidade muito boa para mim de aprendizado também. Então, eu tô adorando. Vou te confessar que para mim também, porque cada vez que a gente vai falar sobre um assunto, a gente precisa revisitar ele, né, para ver se a gente está falando tudo direitinho. Então, toda vez que eu revisito, é como se eu aprendesse um pouquinho mais sobre esses assuntos, né? Então, o aprendizado não é só de vocês, não, é da gente também. E quando a gente vai tentar ensinar, a Deb pode confirmar, a gente acaba aprendendo mais também, né? A gente aprende um jeito diferente de falar sobre aquele tema. Com certeza. Isso me lembra o Feynman, que ele falava que um dos testes que você pode fazer para saber se realmente você está entendendo daquele assunto é você conseguir explicar ele em diferentes níveis de complexidade. Então, você sabe só uma frase decorada de um livro didático ou você sabe explicar de uma forma diferente. E pode ser que a gente não tenha esse nível ainda, tá? Mas a gente está se esforçando. E poder trazer isso para vocês também realmente é um desafio da gente ver se realmente a gente está entendendo daquilo que a gente está falando para não passar coisa errada para vocês, né? É. E você viu que essa semana, essas últimas semanas, né, o pessoal tem falado bastante a respeito do clima espacial por conta de tempestades solares anunciadas, por causa de matérias e artigos de pessoas que falaram sobre fenômenos de tempestade solar que vão acabar com a internet. Porque de repente olharam para uma imagem do Sol e viram o tal de um buraco coronal. E aí eu estou recebendo assim pessoas muito assustadas com tudo que está acontecendo com o Sol. Mas como a gente já falou do nosso briefing e a gente também já falou um pouquinho no vídeo anterior, isso tudo é normal, faz parte da vida, da dinâmica do Sol, para ele se manter como estrela, da forma como ele funciona. E o que a gente pretende nesse clima espacial especial de Natal é ajudar vocês a compreender um pouquinho mais sobre todos esses fenômenos e conseguir lidar com essas notícias de uma forma mais clean, menos doída, né? Com menos sofrimento, vamos dizer assim. Eu acho que talvez essa vibe de divulgar coisas sobre o sol que tem sido o grande diferencial. Na verdade, não está acontecendo nada de muito extraordinário, como a Cláudia acabou de falar, mas a frequência das notícias realmente que é o que acho que o pessoal está estranhando, né? Porque nunca foi falado do sol do jeito que está sendo falado agora. E isso é muito Sim, bom, sim, sim. só que preocupante de outro lado. É. Mas o ruim é quando você passa uma notícia e não passa ela de uma forma coerente. Ela Sim, mais assusta do que esclarece. Isso é a parte que me exato. incomoda um pouco, né? Uhum. Mas faz parte também, a gente tem que dar liberdade para as pessoas expressarem as suas ideias e aí a gente vai colocando conteúdo para as pessoas também terem outro tipo de conhecimento aqui no nosso canal, certo? Com E certeza. por falar em nível de conhecimento, Débora, um dos nossos seguidores entrou em contato comigo falando sobre algumas coisas que eu falei a respeito do vento solar, não do vento solar, mas da temperatura da coroa solar, que eu comentei no episódio anterior sobre ele ser, a temperatura ser mais alta por causa de processos de reconexão e por processos de ondas que acontecem lá. E ele me chamou a atenção porque, na verdade, ele também faz pesquisa na mesma área, né, de geofísica espacial. E para que eu lembrasse que sim, isso é o que a gente tem hoje de noção, mas que isso não é tudo. E que isso são modelos, né? Então, é muito importante quando eu falar sobre todos esses episódios de clima espacial, desde quando eu falei a respeito do núcleo do Sol, até o que a gente vai falar, até o último dia daqui, vocês têm que lembrar que são estudos que estão acontecendo ainda. Então, todas essas características, inclusive de como é o Sol por dentro, porque ninguém entrou lá dentro do Sol, nenhuma sonda penetrou lá dentro do Sol, do mesmo jeito que a gente estuda estrelas que estão distantes, tudo isso são baseados em modelos.
né? Então são modelos e concepções a partir de conhecimento do que a gente conhece, do que a gente tem hoje, do que a gente observa e do que a gente acredita. E então colocando tudo, equacionando isso. Sim, tem muita física e muita matemática a partir dos conhecimentos obtidos e observados, é que a gente desenvolve essas teorias e aí a gente passa para vocês. Então, tudo que nós estamos falando são baseados nos modelos aceitos hoje, mas que ainda estão em estudo. Por isso que a gente tem lá as tais das 19 missões da NASA e muitas outras ainda observando o Sol, porque nenhuma delas concluiu exatamente tudo, né? Tanto que a Parker Solar Probe está lá tentando tocar o Sol, que a gente fala tocar a atmosfera do Sol, e passar por essas regiões e por todos esses tudo que está acontecendo ali, os streams, os jets que tem ali próximo do Sol, para tentar medir e esclarecer ainda mais se os nossos modelos estão realmente mostrando o que a gente encontrou matematicamente, tá? E então vocês vão ver nesse episódio, a gente vai acabar comentando sobre o vento solar, que foi uma discussão que aconteceu no tempo passado. Significa que tudo pode mudar no futuro? Provavelmente pode mudar uma coisa ou outra, não muita. Mas a gente pode descobrir mais fenômenos, mais efeitos, mais detalhes do que está acontecendo na nossa estrela Sol e com isso chegar a conclusões até melhores para o nosso clima espacial. Isso é só uma observação para vocês não esquecerem. Muito obrigada pelo comentário, seu Mel, foi o seu Mel. E eu espero isso dos meus colegas que estejam assistindo, que sempre lembrem detalhes que às vezes a gente passa despercebido na hora que está explicando, de lembrar que tudo que nós falamos são baseados em modelos e observações do que a gente tem de conhecimento hoje, o que ainda não significa que seja tudo. E também que existem outras teorias alternativas, como, por exemplo, do Big Bang, você tem outros modelos de universo, você tem outras ideias, né? Mas a mais comprovada, que mais atende hoje aos critérios do conhecimento que a gente tem, são as que a gente está tentando falar aqui. Uma vez eu escutei o pessoal falando assim, cientista é muito chato, porque eles nunca têm 100% de certeza de nada. Sempre fala de uma probabilidade. E é isso, gente, porque a ideia não é falar qualquer verdade absoluta, é entender como é que a natureza funciona e entender o que está acontecendo ali, como é que isso afeta a nossa vida de forma indireta e diretamente. Eu acho isso mais legal de tudo, porque a gente tem mais coisas para fazer, mais coisas para aprender. Com certeza. Se você falar sobre aprofundar o conhecimento sobre a vida e espiritualidade, talvez isso seja chegar mais próximo do que a gente tem como conceito de entender a Deus, entender a natureza, no meu ponto de vista. Não vamos falar sobre isso, porque senão nossos colegas vai criar uma crise aqui existencial nos nossos comentários. Então, o objetivo é clima espacial. Vamos focar no clima espacial. E por falar em vento solar, que o assunto que você tinha tocado, vamos então falar o que acontece então nesses processos de emissões, que a gente pode falar de uma forma geral de eventos solares, tem diferentes nomes que o pessoal acaba dando para esse conjunto de eventos de emissão de massa, de radiação, que o Sol constantemente acaba fazendo. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essas emissões, Cláudia. Vamos dar só uma revisada do que a gente falou. Vou falar um parágrafo bem curtinho sobre o que a gente falou na semana passada. Então, é a energia existente no Sol gerada no núcleo por reação termonuclear e ela é irradiada através da zona radiativa, chegando até na zona convectiva, onde o campo magnético é gerado, fazendo com que a energia do Sol se faça presente em 3 formas, né? Na energia eletromagnética, que seria a luz, campos magnéticos e partículas com elétrons e prótons na forma de plasma. Dessa região, a gente vai ter algumas, por conta desse campo magnético, que ele sofre de acordo com a velocidade que acontece nessa região convectiva, que é diferente do Equador para os polos, né? No Equador é mais rápido do que nos polos, o campo magnético sofre uma distorção, e essa distorção gera topologias que favorecem que em certas regiões o calor das células convectivas seja mais frio do que da região ao entorno. E para esses fenômenos que aparecem quando você observa o Sol no visível, mais escuros, nós demos o nome de manchas solares. As manchas solares são nada mais, nada menos do que regiões na fotosfera
mais escuras e mais frias do que o entorno, porque ali o campo magnético foi perturbado, não deixando com que aquele calor se dissipasse da mesma forma que em outras regiões. Nós falamos até aí, e aí também nós falamos sobre a coroa solar, que é o que a gente acabou de comentar um pouquinho, que ela é muito mais quente do que o interior do Sol, e que provavelmente isso é por processo de reconexão e ondas, e que ainda está em investigação, mas é um dos processos, e que ela vai passar por uma zona de turbulência ali, que a partir dessa zona nós consideramos então o encerramento da atmosfera do Sol e passamos a ter a propagação de um vento solar. Esse vento solar se estende até os limites da heliosfera, que é em torno de 160 unidades astronômicas, ou seja, longe pra caramba, e que delimita a ação do campo magnético do Sol e acaba permeando, passando pela região onde a Terra está, o planeta Terra e os outros planetas também. Mas para a gente, no clima espacial, o mais interessante é o planeta Terra. Bom, o Sol, ele perde massa aos poucos, nesse processo lá, né, de reação nuclear, e depois essa energia tentando sair, mas a gravidade puxando para o centro, mas ele vai perdendo essa energia, né? E apesar de parecer irrelevante quanto ao conteúdo total, não tem como a gente parar esse processo para o Sol guardar essa energia, tá? E a região para a qual o Sol cede parte da sua energia é conhecida como o meio interplanetário, que nada mais é do que a região entre o Sol e a Terra. Então, toda essa região que eu acabei de falar para vocês, da heliosfera, né, seria o meio interplanetário, e essa região é que vai receber toda essa energia que o Sol gera lá no núcleo. Então, esse meio interplanetário possui partículas energéticas, luz, campo magnético e plasma. Lembrando que o plasma são íons e elétrons energéticos permeados por campo magnético, que tem como característica um comportamento coletivo. O que significa? Ele não é sólido, nem líquido, nem gasoso, ele é um estado de energia maior, que tem um comportamento coletivo ali, então ele vem do Sol e vai se expandindo para todo o universo, para todo o meio interplanetário, e encontra aqui a Terra. E os nossos satélites? E os nossos satélites, para a nossa alegria. Bom, eles viajam então por todo o meio interplanetário, chega em torno do planeta Terra e é o nosso famoso vento solar. Bom, mas quando ele chega aqui na Terra, é diferente de outros planetas, por exemplo, Marte, né, ou a própria Lua, por exemplo, ele encontra um bloqueio, que seria uma cavidade, ou seja, uma cavidade, né, que a gente fala que é como se fosse um lugar onde ele não consegue atravessar facilmente. E esse lugar nada mais é do que o campo geomagnético da Terra. O campo geomagnético, ele é gerado no núcleo da Terra, né, que se expande acima da atmosfera da Terra, e esse campo, ele forma uma barreira para o campo magnético do Sol que viaja. Quando ele encontra esse campo geomagnético, ele sofre um bloqueio, ele não passa o campo magnético solar vindo no vento solar, ele não consegue atravessar essa barreira do campo geomagnético da Terra. Mas ele comprime isso e deforma ela, e faz esse formato aí que vocês estão vendo. Parece uma cauda, né? Parece uma biruta, né? As coisas, elas não são perfeitinhas exatamente como a gente prevê. Existem algumas regiões, na verdade, uma região específica que é chamada Anomalia do Atlântico Sul, que é uma região onde nosso campo magnético ele se comporta de uma forma um pouquinho diferente do que o restante dele. Então, imagina, tem essa cauda do vento solar que passa pelo campo magnético, mas nessa região ele tem um comportamento um pouquinho diferente em relação ao fluxo de radiação, porque é uma região um pouquinho mais fraca. E pasmem, ela está se aumentando, viu? Então, mas a gente vai voltar a revisitar esse assunto com mais detalhes nos próximos episódios, né? A gente está vindo do Sol em direção à Terra, então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da Terra nesse contexto, certo? A Deb fica dando essas pinceladas aí para deixar vocês mais curiosos, mas a gente volta a falar sobre isso nos próximos episódios. E agora eu vou tentar fazer vocês entenderem uma coisa bem difícil, que é o meio interplanetário, né? Que é tipo assim, entre o Sol e a Terra tem um monte de coisas acontecendo, e aí eu vou tentar falar, e é meio abstrato, mas eu vou colocar um monte de imagens aqui, então vocês vão acompanhando pelas imagens aqui para ajudar a ficar mais claro, tá? Bom, o vento solar, ele foi imaginado por diversos pesquisadores, já é meio que consenso que tinha alguma coisa que saía do Sol e vinha em direção à Terra, porque tava, tipo assim, tava muito claro que alguma coisa acontecia no Sol e acontecia, chegava aqui na Terra, né?
Mas eles ainda não tinham uma compreensão muito perfeita do que isso. Até eles conseguiram observar um cometa e ver que o cometa tinha duas caudas, né? E essas duas caudas mostravam que uma cauda era na direção do movimento do cometa e a outra cauda não parecia estar na direção do cometa. E aí, nessa observação, eles viam que essa cauda normalmente era radial à posição do Sol. E então, com essa visão, eles entenderam que, peraí, tem alguma coisa que o Sol está emanando e que está fazendo com que essa observação nossa mostre essa segunda cauda aí, né? Que na verdade já era a interação dessas partículas do plasma com o material que está sendo expelido ali da cauda do cometa, né? Então, ele foi imaginado por diversos pesquisadores no passado, mas apenas o Eugene Parker é que conseguiu descrever matematicamente esse fenômeno, né? Inclusive, um dos erros que eles tinham é porque eles imaginavam a densidade de partículas que o vento solar carregava como um valor extremamente alto, e ele provou que não era tão alto, não. A densidade é baixinha mesmo, entendeu? Mas ela é significante porque o que acontece é que existe um congelamento do campo magnético do Sol ao longo dessa trajetória. Então é como se o campo magnético solar ele fosse carregado ao longo dessa trajetória do vento solar para todo o sistema solar, entendeu? Na forma, né, desse vento. E como o Sol está rotacionando, então esse vento solar ele também vai sofrer o efeito dessa rotação. E aí ele forma o que a gente colocou ali como cauda de bailarina, né? Mas não é só cauda de bailarina. É cauda de bailarina, ou então é como se fosse aqueles negócio de molhar a planta que fica girando assim. E aí o vento solar ele faz a mesma coisa. O Sol gira e o vento solar está saindo de dentro do Sol e se expandindo para fora, né? Para toda a heliosfera, para o meio interplanetário, ele sofre essa rotação. E aí, com essa observação, foi possível entender de que forma esse vento realmente chegava aqui, né? Então ele não chega reto, ele pode chegar em diferentes ângulos e atingir a nossa magnetosfera em diferentes ângulos. Ele pode chegar em polaridades diferentes e isso daí também vai interferir em como ele vai afetar o campo magnético da Terra. Quando eles conseguiram entender esse movimento do vento solar, esse comportamento do vento solar no meio interplanetário, ficou mais claro, e quando conseguiu equacionar, que o vento solar realmente existia e como ele funcionava. Uma curiosidade aqui no INPE, tinha um pesquisador bastante importante, que inclusive foi um dos pesquisadores considerados tipo, mais importantes mundialmente, e ele atuava aqui pelo Brasil, apesar de ele ser indiano, que é o Dr. Rajaram Kani, que ele conheceu o Parker na época, ele conheceu porque ele estudava no mesmo colégio onde ele atuava, e aí ele lembra do Parker indo levar a teoria dele e as pessoas rejeitando o trabalho dele, sabe? Ele era aluno ainda, mas ele lembra disso, e aí ele contou pra gente uma vez no seminário, ele não é mais vivo, sabe? Mas ele contou isso pra gente no seminário, sobre como foi ver isso acontecendo, tipo a história acontecendo, a história que hoje eu tô contando pra vocês acontecendo ali, e depois ser comprovado o trabalho do Parker e tal. E o Parker foi tão importante para a área de clima espacial, para a área de heliofísica, né, do estudo do Sol, de tudo, que ele recebeu uma sonda em nome dele, né, que foi a Parker Solar Probe, que foi em homenagem a Eugene Parker. Ele chegou a ver ela ser lançada, né, mas ele morreu faz pouco tempo aí. Mas ele chegou a ver a sonda Parker Solar Probe ser lançada, e a Parker Solar Probe foi exatamente lançada em direção ao Sol para ir lá e medir tudo isso, todos esses aspectos do vento solar. Eu acho isso muito legal. Mas legal que ele conseguiu ainda presenciar esse momento, né? Bom, e o vento solar, ele tem uma velocidade média constante na faixa ali de 300 a 400 km por segundo, quando o Sol é considerado como uma atividade calma, ou seja, o Sol está lá no período do ciclo normal, não no ciclo de máximo. A gente já conversou no último episódio sobre ciclo solar mínimo e máximo. Então, quando ele não está lá com muita mancha, quando ele não está muito ativo, normalmente, se você olhar lá as medidas de vento solar, você vai ver lá em 300 e 400 km por segundo, tá? Mas seu valor ele pode ser aumentado quando a atividade solar varia, principalmente quando ocorrem eventos como flares, as ejeções de massa coronal e as erupções ou proeminências solares. E o nosso famosíssimo
buraco coronal. O vento solar, o que se acredita hoje é que ele é oriundo de regiões mais quentes ali no equador do Sol e também nos polos, né, mas de regiões mais quentes, onde existe uma espécie de reconexão magnética, e essa reconexão que é responsável por ficar permitindo, né, que esse campo magnético solar e essa expansão vá carregando essas propriedades para o espaço, né? Quase como se elas pulsantemente fossem expulsando essa matéria solar ali, na forma de vento solar, e o Sol girando, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Só que, às vezes, todos esses fenômenos que acontecem no Sol acabam alterando isso, né? Porque o normal é ela estar ali constantemente fazendo como se fosse... Eu falo que é como se fosse um respiro no Sol, né? Mas isso pode ser afetado, então, por atividades solares, né? O primeiro fenômeno que a gente falou na semana passada foi os flares solares, né? Que podem ser visualizados do comprimento de onda do raio-x até o extremo ultravioleta, né? Que também está no vídeo aqui, que vocês podem ver, e ele aparece na forma de uma variação luminosa muito intensa no disco solar, como se fosse o flash de uma máquina fotográfica. E essa emissão, ela pode levar à aceleração das partículas presentes no vento solar, chegando a uma velocidade extremamente alta. Pode fazer com que prótons cheguem aqui à Terra em 15 minutos, então é muito rápido. Quando você observa um flare solar, você já até 15 minutos, uma excitação aqui da atmosfera superior da Terra. A gente falou de vento solar, dos flares e agora da ejeção de massa coronal. Antes da gente entrar em massa coronal, eu vejo bastante locais na literatura confundirem vento solar e flares e misturar tudo e como se fosse uma coisa só, ou falar de um, mas tá falando, descrevendo o outro. Então, deixa claro aqui pra gente a diferença, então, entre flares e ventos, que seriam, enfim, o solar wind e os solar flares. O vento solar, ele é constante, ele está o tempo inteiro sendo emitido, sendo ejetado do disco solar. A partir do momento que acaba a atmosfera solar ali, o que você tem é o vento solar, que na verdade são linhas de campo que foram abertas e que se expandem para o universo, carregando esse campo magnético do Sol para o espaço. Isso é frequente, é constante, não tem como você não receber, não estar em contato com esse vento solar. Mesmo se você for um planeta sem magnetosfera, você vai sofrer influência do vento solar, que é o que acontece em Marte, por exemplo. Que é a sonda Psique, que a gente colocou aquela vez, né, que tinha sido lançada e que também foi comentada nesse último episódio, conseguiu medir. Ela tá viajando aí no espaço, milhões de quilômetros da Terra, e ela mediu o vento solar. Então, o vento solar, ele tá em todos os lugares no meio interplanetário. O flare, ele é um fenômeno específico que acontece no Sol, numa região específica, onde a gente tem ali uma ruptura. Ele forma praticamente, é como se o campo magnético formasse mesmo um footprint, né, um pé no Sol, e ele tem uma certa instabilidade naquela região. Geralmente ele é oriundo de regiões ativas. Regiões ativas são o quê? São regiões onde a gente tem as nossas manchas solares, que são regiões onde a gente tem um campo magnético perturbado. Então o vento solar está acontecendo ali, em todo lugar. Mas a mancha solar, ela é específica de regiões de campo de magnético perturbados. Eles estão um pouquinho diferentes, e aí, às vezes, essa região, essa instabilidade, ela se rompe e não só emite luz, ela emite essa radiação no raio-x, no ultravioleta, que pode ser observada com telescópios que medem nesses comprimentos de onda. Então, você consegue ver como se fosse um flash mesmo de uma máquina, essa radiação saindo, mas o que está saindo, na verdade, né? Além da radiação eletromagnética, também está sendo ejetado naquele ponto partículas energéticas. Mas lembrando que a fotosfera é uma região mais próxima ali da superfície do Sol. Quando a gente fala de CME, a gente está falando de ejeção de massa coronal. Lembrando que a coroa solar, ela está acima da fotosfera, ela é a atmosfera superior do Sol. Então, quando eu estou falando de ejeção de massa coronal, eu estou falando de uma ejeção de um material que está acima dessa superfície do Sol. Então, a origem das CMEs e dos flares podem ser equiparadas em questão de localização, ou seja, uma CME pode sair de um ponto onde a gente tinha uma mancha solar, onde a gente tinha uma região ativa.
mas a fonte das partículas que estão sendo injetadas é outra. Basicamente acontece em camadas do Sol diferentes, né? Enquanto Camadas do Sol diferentes. os flares eles podem acontecer em camadas mais internas, a ejeção de massa coronal é específica dessa camada mais externa, que é a corona. Mais externa. É como se uma pudesse impulsionar a outra, sim, entendeu? Tanto que as ejeções de massa coronal, elas normalmente acontecem ali em regiões onde a gente já tem esse processo de atividade solar mais intensa, tá? Bom, só que a diferença é o tipo de partícula que cada uma carrega, né? Então, por exemplo, o flare, ele manda com uma velocidade muito mais alta e o raio-x ultravioleta muito forte. Então, por isso a gente observa ele mais rápido do que uma injeção de massa coronal. A injeção de massa coronal, ela vai mandar um monte de partículas. E essas partículas, então, elas têm uma densidade maior de partículas. Então, vai carregar essas partículas que estão lá na coroa solar, próxima do Sol, para a região da Terra. Esse carregamento, ele demora mais tempo, porque partículas são mais pesadas do que um fóton de luz, né? Então, essas partículas, elas vão demorar, às vezes, até 3 dias, 2, 3 dias. Então, quando a gente trabalha com previsões climáticas, por exemplo, se a gente observa uma CME, a gente coloca uma faixa de tempo de acordo com a velocidade que a gente calcula da CME. E a velocidade da CME, ela é tão intensa, imagina o vento solar ali, 300, 400 km por segundo. A CME, ela acontece numa faixa de 1.000 km por segundo, ou seja, muito mais veloz. Tanto que se você observar nessa imagem que você está vendo aí, você vai ver esse impulso, ele é muito mais veloz, você percebe muito mais ele saindo do Sol. Então, a velocidade com que ele joga esse material, essa massa coronal, para o meio interplanetário é muito alta. Mas a massa tem partículas são mais pesadas do que um fóton, então elas, por mais que elas sejam jogadas numa velocidade maior, elas demoram mais tempo para chegar aqui na Terra. E nem toda vez que você tem uma CME, vai chegar aqui na Terra, porque o Sol é muito maior do que a Terra, porque ele pode jogar essa injeção de massa coronal em várias direções, e lembrando que ele também está rotacionando. Então existem alguns modelos, como esse que vocês estão vendo aqui, do Enlil, por exemplo, que você pode observar a diferença, por exemplo, da região de origem da CME e por onde ela vai se propagar, por causa desse movimento de rotação do Sol, que faz com que o vento solar também esteja em rotação, como a gente explicou antes, então ele vai carregar essas partículas também nessa direção. Algumas vezes vai atingir a Terra, e quando atingir a Terra, a gente tem outros fenômenos, por exemplo, um deles são as tempestades geomagnéticas. A CME é mais intensa e mais crítica do que o flare, porque ela realmente manda partícula, ela é mais pesada, tem muito mais matéria ali, muito mais coisa. Normalmente ela acelera bastante o vento solar. Na frente dela ali, a gente tem um monte de processo que a gente vai falar aí no próximo vídeo, mas ela faz essa compressão da magnetosfera, então ela afeta a própria estrutura do campo magnético, perturba de uma forma muito mais intensa o campo magnético, ainda levando mais partículas. E aí ela promove outros processos que acontecem no campo geomagnético, que a gente fala quando a gente estiver falando mais próximo da Terra, porque a gente ainda está falando do meio interplanetário, tá? Então, bom, tem um outro fenômeno que é menos comentado ainda, que são presentes no Sol, que são as proeminências solares, né? Nesse caso, como podemos ver nas imagens, são liberações de matéria um pouco mais frias da superfície do Sol, mas muitas vezes são associadas com a ocorrência de CME. É como se fosse uma transição. Às vezes a gente começa a ver as erupções, passa um tempinho, a gente vê uma CME. Então, são processos que não estão, de uma certa forma, totalmente dissociados, né? Mas, eles são muito mais frequentes em períodos de atividade solar mais alta, que a gente está neles. Então, vocês vão ouvir falar o tempo inteiro de todos esses processos acontecendo, tá? E o mais famoso da semana, o nosso buraco coronal. E como vocês já assistiram o episódio anterior, então já sabem que o buraco coronal não é um buraco no Sol, e sim na coroa solar, que já é parte da atmosfera superior do Sol, né? Então, nessa região, as linhas de campo magnético, a região onde você olha, quando você olha aquele buraco coronal, se eu olhar no visível, eu não vou ver aquele buraco, gente. Se eu pôr aqui, eu vou pôr aqui a imagem do visível. Ó, olha a imagem do visível aí. Não tem buraco nenhum. Mesmo dia. Agora vamos olhar nesse outro comprimento de onda aqui. Nesse outro comprimento de onda aqui do extremo ultravioleta, você já vai ver. Por quê? Porque o extremo ultravioleta observa a coroa solar. Então, nesse daqui, você já vê esse buraco na coroa solar.
O que significa esse buraco na coroa solar? Significa que lembra que a coroa solar, para ela ser mantida quente, toda aquela coisa ali, a gente acredita que tem um processo de reconexão, mantém aquela temperatura ali meio que presa. E aí, o que ele está dizendo é que nessa região desse buraco, as linhas de campo magnético, elas são abertas. Então, é como se você não formasse aquele polo sul e norte que se fecham, como você vê na figura aí, os pés, né, desse campo magnético, a gente fala footprint, tá, gente? Mas é como se a linha de campo ela se fechasse ali dentro. E quando você vê um buraco coronal, essa região você não tem essas linhas de campo fechadas, ela está aberta. Como ela está aberta, a gente consegue ter essa matéria que está lá no Sol sendo jogada para o espaço com uma velocidade muito maior. Né? Ela não passa por esse freio do campo magnético ali fechado. Essa linha de campo aberta carrega esse material para fora do Sol com mais velocidade. Então é como se ele fizesse, então, se o vento solar ele é carregado com a velocidade de 300, 400 km por segundo, num período calmo, sem um buraco coronal, quando a gente abre esse buraco coronal, quando ele é aberto, esse vento solar vai sair mais acelerado. Quando você observar um fenômeno de buraco coronal no Sol, a chance de você ter um aumento da velocidade do vento solar é alta. E o que é o que a gente chama de high speed stream, né? Que é um vento solar rápido, acelerado. Se a gente mede com sensores são satélites que estão no espaço, que ficam medindo o vento solar o tempo inteiro, por exemplo, a velocidade do vento solar. E quando você está medindo e tem buraco coronal, e ele está na direção da Terra, e você vê que aquele fluxo que está saindo do Sol está caminhando na direção da Terra, você mede e você vai ver aquele vento solar mais alto. Então ele pode chegar a 600, 700. Esses dias ele estava em torno de 600 km por segundo. Quase o dobro da média, né? 600 km por segundo. Então é um vento solar muito acelerado. Aí a gente vai falar semana que vem o que isso significa. Porque um vento solar acelerado depende da polaridade, da direção, de um monte de outros fatores, antes da gente dizer qual é o efeito que realmente causa aqui na Terra. Mas a maioria das vezes, se ele vier com uma certa polaridade, com uma certa velocidade, ele vai promover os fenômenos de auroras aqui na Terra, um dos fenômenos mais comuns, quando a gente tem um vento solar mais acelerado. É bom para o planeta ventos acelerados, ventos solares acelerados? Não, né? Não é a melhor das coisas. A gente gosta do período calmo ali, o período calmo é bem controlado, assim. Mas quando a gente tem um período mais ativo, a gente tem mais chance de ter também buracos coronais, tá? Não é um fenômeno raro, é um fenômeno que também pode acontecer. Eu estou vendo bastante buracos coronais. Também é porque a gente está no período de aumento crescente do ciclo solar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então a gente falou aqui sobre os principais fenômenos que acontecem no Sol e que de alguma certa forma transportam alguma energia que está acontecendo, algum evento que está acontecendo no Sol para o meio interplanetário e para a Terra. E aí a gente falou um pouquinho sobre qual é esse caminho. Eu mostrei aqui para vocês algumas imagens. Eu vou deixar aqui, durante a semana a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais ainda com esse conteúdo para vocês entenderem e agregar mais conhecimento sobre esse meio interplanetário, sobre esse caminho entre o Sol e até chegar na Terra. E aí na semana que vem a gente vai continuar então falando sobre o clima espacial. É muito interessante a gente entender melhor sobre como é que acontecem esses mecanismos entre o Sol e a Terra, porque é exatamente essa atividade que acontece, tem um pouquinho externo também, mas principalmente o Sol é o que mais afeta os nossos satélites, para vocês entenderem mais ou menos quando alguém fala assim, vai todo mundo ficar sem internet, o satélite vai cair, já era, ninguém mais vai ter GPS. Então, essas atividades que acontecem no meio interplanetário, elas afetam demais os satélites que estão em órbita. Mas também, como a gente já vem dizendo, existem muitos anos de pesquisas em torno disso, existem missões e satélites que preveem, sondas que ficam monitorando essas atividades o tempo inteiro, para que as pessoas que trabalham tanto no rastreio como a Cláudia, com outras pessoas que trabalham também na parte da engenharia, consigam mitigar os efeitos que essas partículas e esses fótons energéticos podem gerar nos nossos satélites.
principalmente os sistemas de comunicação entre solo e espaço. Se vocês tiverem mais dúvidas também, quiserem compartilhar com a gente, quiser que a gente revisite algum assunto mais específico, com mais detalhes, mais aprofundadamente, deixa aqui para a gente saber o que vocês estão achando também sobre esse especial de Natal, do clima espacial. Vamos que vamos! Isso. E por hoje é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem com a gente para o próximo episódio também, que está muito legal. E a gente se vê na próxima terça-feira. Um abraço e tchau!